Mensagem do fim do ano 2020. Ano passado eu desejei a todos um feliz 2020, né, para a entrada desse ano. Entretanto, fomos surpreendidos pela ignorância dos nossos dirigentes, pois a doença já vinha se alastrando na Europa e os nossos portões estavam abertos, as fronteiras. Houve o carnaval e só depois do carnaval é que começaram a dar alarme, primeiro em São Paulo, depois Rio de Janeiro, Minas Gerais. E isso começou a deturpar a vida dos brasileiros e a todos que trabalham, a todos que estudam. Mês de março, fomos obrigados a abandonar o que nós estávamos fazendo e nos recolher em casa. E ficamos aí esperando alguma coisa, algum paliativo, alguma notícia de vacinas, uma provável vacina. Começaram a culpar então a China. O governo federal começou com o tal da cloratina. É cloratina? Não é. Conglomerina, uma porra dessa aí qualquer. Entendeu? Compraram quase 10 milhões de... como é o nome? Aquele cloroforme, o negócio aí, clorofina. É mais parecido com cocaína. E deu no que deu. A coisa se alastrou. Foi necessário imitar a China, pois na mesma época a China já tinha feito um hospital de campanha para internar cerca de 10 mil pessoas. Um baita de um hospital de campanha. Isso numa rapidez impressionante. A Inglaterra, seguida, foi o segundo país também a fazer um hospital de campanha. Aqui no Brasil ainda não se cogitava. Não é? O governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Todos eles estavam sem querer gastar dinheiro em prol da sociedade, em prol dos habitantes de cada estado. Na nossa Constituição está lá o cuidado do governo com os cidadãos. Saúde, educação, responsabilidade governamental. Certo? Se vocês tiverem... Comprem um vade-mecum. É o meu conselho. Comprem um vade-mecum e comprem uma Bíblia. Leiam as leis do país. Mesmo sem entender a doutrina, mesmo sem entender os preâmbulos da lei. Mas pelo menos para ter uma noção. Eu sempre fui dessa maneira, eu sempre gostei de ler leis, mesmo sem ser doutrinado nela. Que a doutrina é a interpretação, é como a Bíblia. A Bíblia você lê e interpreta de uma maneira, interpreta de outra, lê de novo, já não é mais aquilo que você estava pensando. Assim são as leis também. E, como eu estava dizendo, a doença se espalhou. Começou com o lance do álcool gel. Passe o álcool na mão. Depois tinha que usar a máscara para se proteger. Depois não se podia ficar em locais fechados. Depois disseram que o germe se espalhava pelo ar, mesmo você correndo num parque público, que a pessoa que estava na sua frente poderia espirrar lá adiante e o vento trazer para você. Que na realidade as gotículas descem, as gotículas não sobem, as gotículas viajam em linha reta. Quer dizer, é um perigo.
A causa dessa doença, da Covid, veio de uma gripe, né? Uma gripe bem forte. Nos lembra o século XIV para o XV, quando houve na Europa uma grande pandemia para o lado de lá. A pandemia para lá porque ainda não se tinha o mundo novo. Colombo ainda não tinha vindo por aqui. Embora que murmúrios já se sabia dessas terras onde moramos. Mas vamos lá. A falta de higiene do europeu, esse lance de tomar banho somente na primavera, certo? E pós o inverno, aquelas tradições, aquelas normas, né? Os costumes, que é para você ver, quando era primavera, geralmente lá é mês de maio, mês das noivas. É quando todo mundo tomava banho numa tina de madeira com água morna. Era lavado suas roupas. Imagina aquelas roupas de baixo, fedorenta. Imagine o hálito do europeu, que muitas das vezes não tinha como verificar, não tinha remédio para dente podre. Imagine, não tinha desodorante para o sovaco. Imagine, você não tinha desodorante lá para lá também. Entendeu? Quantos foram almoçar e sentindo o fedor do outro? Que inclusive pegava a maioria da comida pela mão. Não fazia cerimônia nenhuma. Tu já pensou você apertar a mão do rei, Vossa Majestade, beijar a mão dele e porra, o rei tá fedendo da bosta. Ele limpou o rabo com a mão e depois foi no cheque-cheque. Porque nos antigos castelos não tinha privada não. A privada era um pau, tipo uma tábua, cheia de buraco. Um cagava perto do outro assim, ó. Tipo banco de igreja. Um olhando para o outro, não era casinhas como hoje é, reservada não, certo? E no outro lado passava uma bica, certo? Onde tinha água corrente, que um sentava lá e limpava. E muitos castelos antes disso eram um quarto normal, onde você se abaixava e derrubava ali o barro. Depois os escravos vinham, os serviçais vinham, e limpavam, jogavam água ali, certo? Jogavam água ali. Para você ver a imundície que era. Nessa que eu estou falando do século XIV para o XV, na época que, incrível que pareça, os clérigos inventaram a extrema-unção. E você teria que visitar os parentes. Teria que visitar os parentes para se despedir, que ele iria morrer. Nas ruas era defunto pra caramba, todo mundo embrulhado no lençol. E de vez em quando, isso não é coronavírus não, porque tem essa zorra desse pigarro há bastante tempo. Com as roupas, colchão e tudo. E queimavam aquilo ali, queimavam os colchões, queimavam tudo, era costume fazer isso. E você imagina que não havia tempo disponível para enterrar seus mortos, porque os cemitérios locais, os campos, já estavam tomados de defunto. Inclusive campos de agricultura, já estavam cavando covas ali para enterrar seus mortos. Essas covas que você viu na televisão, direto, aquilo ali era incrível. E o povo desavisado às vezes acompanhava o enterro, compreende? Se trancavam nos seus castelos, nos seus casarões e fechavam as portas, porque também por causa do frio. Era primavera, mas é um ventinho frio na Europa, você sabe, depois do Equador para cima, esfria um pouco, entendeu? É diferente daqui do Brasil.
Então vamos lá. O banho, que era essencial, praticamente não havia, não se tomava. A não ser se você caísse no rio e depois se secava. E muitas das vezes se secava com a própria roupa, que pegava até pneumonia. Porque a maioria das pestes antigamente eram, como é que se diz, adquiridas de pós-guerra. Aquelas brigas de espada, de flecha, de arcabuz, que é aquela espingarda do cano grosso, não é? O pessoal morria assim e quase que não tinha tempo de apanhar os corpos para enterrá-lo, não é? E ali apodrecia. Os cortes de espada, entendeu? Com aquelas cicatrizes enormes. A pessoa pegava germe dali, dos corpos que ficavam ali, e às vezes não tinha nem tempo de tratar suas feridas. Tomavam qualquer chá ali que faziam, né? Mas muitas das vezes não curava. E você sabe como é que eram as guerras antigamente? Era eu e você, a gente brigando de espada. Era a famosa guerra dos machos mesmo. Vamos ver se o cara tem coragem. Então tome o que Maria mandou. Certo? E essa pandemia na Europa dizimou cerca de 40 milhões de habitantes. Portugal se livrou um pouco por causa dos apepinos ali, né? Os apepinos, né? Da França na estrada de Flandres, eu acho que eram os apepinos, tá? Se livrou um pouco, ali pelo Douro, ali por cima, compreende? Mas o resto da Europa, com o trânsito normal, entrando, saindo, entrando, viagem, foi dizimado. Ficou enfraquecido. Praticamente, se lembrem da história do Brasil, logo no início da colonização do país, né? Que tivemos muita cólera, surto de cólera. Por exemplo, Sergipe mesmo, durante muito tempo, Sergipe perdeu terreno para a Bahia por causa disso. Por causa da cólera, que dizimou os canaviais, ou dizimou os canaviais, praticamente matou alguns escravos, tirando a produção de açúcar para pagar uma dívida para a Bahia, com o Sabino, né? Porque os holandeses estavam querendo invadir Sergipe. Invadir um pouquinho lá em São Cristóvão, todo mundo sabe. Mas porque o foco principal era lá em Pernambuco. Tanto que foi comprado os terrenos da Bahia, né? Do norte da Bahia, né? O norte da Bahia foi comprado para se fazer a capitania de Sergipe, e comprado também um pedaço do meio de Sergipe para cima, que era da capitania de Pernambuco, para completar a capitania de Sergipe ali pelo Rio São Francisco. Alagoas não existia, compreendeu? É bom que vocês conheçam a história de Sergipe também, é importante. É importante por causa da nossa economia. Porque Sergipe foi um dos marcos da nossa economia na época de 1850, 60, entendeu? Quando a cultura da cana-de-açúcar estava no auge. Depois a cana-de-açúcar perdeu um pouco, porque ela foi lá também para Cuba, porque já estava colonizando por lá, e foi para a África do Sul. Então aqui amenizou um pouquinho mais, veio o café, que é no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Vale do Paraíba. Não é Paraíba de lá do Nordeste, não, Vale do Paraíba, sacou? E com isto, tudo no mundo roda em torno de uma economia. E por causa dessa economia, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, a pandemia aí do Covid está melhorando, vamos abrir o comércio, vamos abrir os shoppings,
a indústria, vamos marcar horário. Pô, além de bancarem como é que se diz, o adivinho, eles também eram médicos. Não, isso aí é pouca coisa, isso cura. Viraram médicos e viraram adivinhos. Sacou? Brincaram com a vida das pessoas. Não respeitaram a vida das pessoas. Compreendeu? Às vezes eu fico pensando aqui que adianta a gente estudar tanto para aprender isso e aquilo, e quando na prática não é o que se faz. Para mim, no meu entender, todo político deveria fazer ciências políticas, ou mesmo fazer um curso de ciências políticas, estudar os direitos humanos, que é muito grande, o assunto dos direitos humanos é gigantesco. Ele não é pequenininho, não. Não é simplesmente, vamos apaziguar isso, apaziguar aquilo. Os direitos humanos é complexo, para eles entenderem isso aí. Compreendeu? Ter nos seus gabinetes médicos. Por exemplo, o jornalismo, antigamente o jornalista normal opinava em tudo, mas depois começou a entender que não era assim que se fazia a coisa. Você tem que entender a coisa. Não é blá 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 blá, simplesmente sem ter uma base científica, sem ter formado uma teoria. Você deu para entender? Sem ter algo que se pegasse e que se fixasse para dizer eu sei. Compreendeu? Entendeu como é que estou falando aí? Então a filosofia entrou no meio disso aí. A filosofia entrou com vários pensadores, Hobbes, tá? Teve na época quando a justiça era cortada, separada, né? A justiça antigamente era separada, não é como hoje não, entendeu? Era separada e começaram a se pegar com os pensadores modernos, até que chegamos a esse ponto, mas ainda estamos atrasados. Estamos atrasados, porque todos sabiam que poderia retornar o cavalo de Troia. E foi assim, acabou, tá legal. Aí de repente retorna, e retorna matando. Por exemplo, a gripe. Tem influenza, tem HN1, tem isso, tem aquilo outro. Compreendeu? É como a onça do câncer. Tem câncer daquilo, câncer daquilo outro. Não é uma coisa só. E todos têm que se precaver, se prevenir. Nós estamos praticamente funcionando como se fôssemos animais. Olha, fica lá que eu fico aqui. Alô, como vai? Vou na sua casa, digo negativo. A gente conversa pelo telefone. Porque isso atrasou tudo, atrasou correio, atrasou contas a pagar, e muita gente até hoje não recebeu boletos de pagamento. Muita gente perdeu emprego porque o patrão não tinha como subsidiar os prejuízos dele, pagar os insumos, pagar isso, pagar aquilo, e ainda pagar o que a lei cobra, que é o lance de INSS, Fundo de Garantia. Como vai pagar sem estar vendendo nada? Como se vai pagar sem estar se produzindo nada? Afetou a todo mundo, é como se estivéssemos numa guerra ou saindo de uma guerra. Para tudo, velho. Uma guerra se para tudo igualzinho. Tá? Só que essa guerra foi uma guerra moderna. Uma guerra feita em laboratório. Eu não sei que diabos começou esse lance de Covid aí. Foi no laboratório. Compreendeu? Falaram de Saddam Hussein, falaram de japoneses na Segunda Guerra Mundial, falaram disso,
guerra química e etc. E agora? Calaram a boca? Estou lhe perguntando, calaram a boca? Ninguém falou nada. Aí se corre atrás do prejuízo de uma maneira vil. O povo está pagando. Essa demora disso, daquilo outro. Porque na realidade, eu conheço vários médicos, inclusive que estudam, são cientistas. Sim, eu conheço cientistas da medicina que não aprova nada rapidamente. Você tem que ter cerca de não sei quantos mil pessoas testadas, né, com um longo tempo. Não é 10 dias, 15 dias, 20 dias, 5 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, não. Anos. 5 anos, 2 anos. Como é que está o negócio aí? Lembra da varíola? Não é? Tá lembrado da tuberculose? Tá lembrado da tuberculose? Por que hoje você chega num clichê de rodoviária, de algum local, tem um vidro na sua frente e um buraco para você falar com o pessoal? Aquilo ali não é invenção do cara, não é porque está com medo de assalto, não. São partículas de saliva que muitas pessoas falam e lançam sua saliva para, né? Aquilo ali já é resquício do passado. Tudo que se faz hoje é imitação do passado. Entendeu? Por que é que o Bolsonaro quer botar arma para todo mundo? Por que é que os governos passados não queriam botar arma? Porque ele sabe muito bem que todo governo, que o povo não é armado, o regime comunista ele entra numa facilidade incrível. Não sabe disso não? Leia a resistência francesa. Vão ver a Segunda Guerra Mundial, a resistência italiana. Entendeu? Aquela briga também na Espanha, na Guerra Espanhola. Se a metade do povo não tivesse armado nem conseguido armas, ainda estava ali no regime fascista. A Europa toda estaria no regime comunista. Compreendeu? Tudo bem. E o regime comunista é um regime que você tem casa, você tem comida, mas é ração. Você não tem nada seu mesmo. Você não tem liberdade para escolher. Você está aqui, é isso aí, acabou. Essa casa agora eu vou confiscar do governo. Compreendeu? O comunismo que eu vi, que eu gostei, foi da França, do Giscard d'Estaing. Morreu há pouco tempo agora. Giscard d'Estaing. Onde todos iam e vinham tranquilamente, e a gente entrava no país, voltava, etc e tal. Não era um comunismo político-militar. Porque não era aquele comunismo doutrinado por Karl Marx e Engels. O povo não gosta de ler, rapaz. Se o povo gostasse de ler, veria o início das coisas. O início das coisas. Simplesmente pegam e jogam suas ideias. Isso é subjetivo. Tem que ter uma coisa objetiva. Entendeu? Positivista, objetiva. Tá entendendo? Eu vou parar por aqui. Um feliz ano novo. Agora eu vou dizer, um feliz 2021 para vocês. Repleto de saúde. E vamos ver se essas vacinas aí funcionam. Hoje, por exemplo, já estava um boato dizendo que a Sinovac, a chinesa, não estava funcionando. Compreendeu? Não sei se vocês se lembram, alguém nesse rebuliço tremendo de vacina, diziam que tinha uma vacina aqui no Brasil também que estavam estudando. A vacina do boi. Manja? Entendeu? O pessoal tem uma amnésia incrível. O brasileiro é o povo que tem um vírus chamado amnésia.
Esquece de tudo rapidamente. Entendeu? Desse monte de currais políticos aí, onde se ensinou, onde antigamente se passava o dono da fazenda. Olá, doutor. Todo mundo era doutor. Depois, quem comprava um carro, oi, doutor, o carro do doutor. Entendeu? Viva o povo brasileiro. Povo bravo. Rapaz, a gente tem que rir, viu? Desculpe aí para quem se incomodou. Mas antes de falar comigo, leiam. Leiam, porque para discutir comigo tem que ter base. Tá? Um bom, feliz 2021 para você. Saúde e paz. E como diz meu amigo Camões José Silveira, paz e bem. Fui.